Por acaso você já se atreveu a ler o novo programa de governo do Lula 4? Eu posso garantir a você que é algo simplesmente aterrorizante. Nessas eleições, nós temos um grande desafio, que será explicar de forma acessível para os mais simples que aquela sopa de letrinhas, enviando recados de que eu vou te dar mais isso, mais aquilo e mais aquilo outro, é simplesmente eu vou continuar aumentando impostos para promover programas populistas que, na verdade, só te colocam em mais miséria. E quanto mais miséria para eles, melhor. Algum abençoado lá no X fez um comparativo entre os principais tópicos do programa de Flávio Bolsonaro, comparando com o programa de Lula, e é isso que a gente vai abordar nesse vídeo, para você sair daqui muito antenado e com algum material para já começar a conversar aí com aquele seu tio, que tem bom coração, só é petista porque ele se preocupa com o social. Fica comigo até o final desse vídeo que você não vai se arrepender. Nessa edição eu também tenho que contar para vocês algo temerário que aconteceu com o Banco do Brasil essa semana. As ações do Banco do Brasil despencaram na Bolsa de Valores, apesar do seu balanço do último trimestre ter apontado uma alta de lucro de mais de 3%. E você precisa entender melhor como que funciona isso, porque significa o futuro da comida na sua mesa. Então vem comigo, agora é a hora que eu peço a você para deixar aquele like, deu trabalho para fazer, especial de sábado, estou eu aqui trabalhando pelo nosso país, então valoriza, vai. Dedinho no like para ajudar aqui a plataforma a distribuir mais o nosso conteúdo. Vamos lá? 3, 2, 1, dedinho no like e bora para cá. E é claro que hoje eu tenho efeméride, sim, eu tenho que mostrar para vocês o que o Janones postou na rede social dele, que me deixou assim, uai, o que está acontecendo? Será que não caiu o Pix? O Janones disse: Flávio ultrapassará Lula até a segunda semana de setembro. Salvem esse tweet. Nem os analistas, nem os comentaristas, nem a esquerda, e pasmem, nem os bolsonaristas têm a exata noção do que está por vir. Quem domina as redes domina a vida pública, e isso será provado nessas eleições. Quem viver, verá. Ué, o que ele está falando? O que a gente já está cansado de saber? Porque, pô, o Flávio vai para a rua, junta um monte de gente. Lula vai para a rua, não junta meia dúzia de gato pingado mais. Aí ele está dizendo de domínio das redes sociais. O domínio das redes sociais é nosso. Por quê? Porque nos foi negado a participação de voz e vez na grande média, na mídia do regime, no antro de jornalistas vendidos para o sistema. Então, o que nos restou era administrar a rede social, e modéstia à parte, fizemos isso com maestria, mas fizemos também porque era a nossa única saída. O que ele está falando? Que nós já sabemos. O que você acha? Você acha que pode ter rolado aí alguma coisa entre André Janones e o PT? Deixa nos comentários para mim. Tem mais efemérides rapidinho. Vamos lá. E sobre a grande celeuma de Alexandre de Moraes, mais uma vez, dando um chute nos fundilhos da nossa Constituição Federal, e dessa vez publicamente, abertamente, rompendo com uma cláusula pétrea que não pode ser modificada nem por PEC, nem por nada, um jornalista lá na Globo News disse que, isso é muito preocupante. Vamos ouvir. Dessa fala do ministro Alexandre de Moraes, eu fiquei agarrado no trecho. É preciso diferenciar jornalista investigativo de jornalista investigado. A partir do momento que você decide investigar, você é juiz, seja do Supremo, seja da alçada da esquina, o investigativo se torna investigado. Qual é o critério que se faz uma coisa ou outra? Eu achei muito discricionária essa diferenciação que ele faz. É muito cômoda. A partir do momento que você, alguém aqui, virar investigado, deixa de ser investigativo, deixa de ser comentarista, deixa de ser... É um jogo de palavras que pode até ter soado bem para ele, né, na hora em que ele as pronunciou, mas acho que continua sendo aflitivo em relação ao direito da liberdade de expressão. Não, continua sendo aflitivo, não diga. Vocês são diretamente responsáveis pelo estado de coisas que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Qual é a aflição? É porque vocês acharam que nunca fosse virar para vocês? Bem-vindo à realidade, querido. Você tem o direito de negar a realidade o quanto você quiser. O que você nunca vai conseguir negar é o efeito da realidade que se impõe e que você quis fazer de conta que não estava enxergando. Bem-vindo ao mundo. E já que a gente está falando de oh meu Deus, Luiz Inácio fez as suas e disse: todo fanfarrão só vai liberar a autorização, só vai dar o agreement para o embaixador dos Estados Unidos depois das eleições. Ele tem certeza que ele vai ser eleito. Eu fico me perguntando como que ele vai fazer esse milagre. Porque onde ele vai, ninguém quer saber dele. Todas as pesquisas estão dando que ele, Ele tem certeza que ele vai ser eleito? Bem, agora vamos conversar sobre o plano de governo de Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio. Vamos dar uma comparada nos dois? Vai sair meio desconfigurado aí para vocês, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir entender. Flávio Bolsonaro determina o seguinte: na segurança pública, ele vai ter tolerância zero ao crime e facções,
como narcoterroristas, redução da maioridade penal e penas mais duras para todo tipo de crime, mais presídios, tecnologia e reconhecimento facial. Eu não gosto muito de reconhecimento facial, mas aí a gente tem que ver sobre o que ele vai aplicar o reconhecimento facial, e castração química para aqueles moços que cometem aquele tipo de crime. E Lula está sim na segurança, ó. Sistema Nacional de Segurança Pública Integrado. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que ele quer fazer com a segurança pública exatamente o que ele fez com a saúde no Brasil. Centralizou tudo em Brasília, debaixo do poder dele, e todo mundo sabe o que aconteceu com a saúde no Brasil depois que ele fez isso. Todo mundo sabe o que o país recebeu de educação do MEC depois que a educação foi unificada. E ele está querendo fazer a mesma coisa com a segurança, que é o modelinho, senhores, da União Soviética. Tá? Tudo centralizado na mão do ditador. Oferece controle de armas e valorização dos profissionais. Quem quer mais controle de armas? Ninguém quer mais controle de armas. E ele também está oferecendo prevenção, foco na juventude e mediação comunitária. O que é prevenção? Prevenção à segurança pública? Ou prevenção aos problemas da segurança pública? Como que ele pretende fazer isso? Foco na juventude. Ele vai tirar os jovens que foram escravizados pelos gerentes das bocas de fumo nas favelas? Ah, ele vai fazer uma mediação comunitária? Mediação comunitária é o quê? Vai sentar para negociar com a turma da favela, que manda na favela, que vocês sabem muito bem quem é? O problema com o programa de Lula é que a gente precisa alcançar os mais simples para explicar, como eu estou explicando aqui para você, o que significa essa sopa de letrinhas da segurança pública, que fica exatamente igual na economia, mas vamos ver o que o Flávio promete na economia. Menos impostos, claro, revisão da reforma tributária urgente para ontem, equilíbrio fiscal e redução de gastos públicos, juros e créditos mais baratos, e isso só acontece, você vai ouvir já eu falar do Banco do Brasil, juros e créditos mais baratos só acontecem com equilíbrio fiscal, e desburocratização e mais liberdade econômica. O que o Lula promete na economia? Crescimento com inclusão e responsabilidade fiscal. Qual responsabilidade fiscal? Que nunca o PT teve responsabilidade fiscal. Nunca. Ele não tem, nunca teve. Dilma foi impeachmentada exatamente por causa das pedaladas. Que tipo de responsabilidade fiscal ele está prometendo? Aqui já está, porque ele acha que ele fez uma grande gestão com uma baita responsabilidade fiscal, quando a gente sabe muito bem que não teve nada disso. E aí ele promete, olha a sopa de letrinhas, neoindustrialização, inovação e economia digital. Putz grilo, cara acabou com a renda dos mais pobres, que comprava brusinha na Shein para revender para a amiguinha dela, que não tinha tanta destreza para poder entrar nos sites e fazer as suas próprias compras. Ele destruiu esse mercado. Aí agora ele vem falar em o quê? Economia digital? O que ele quer dizer com inovação? É colocar o serviço da China aqui? Porque ele está tretando com tudo quanto é rede social, mandou banir live do Discord. Um monte de gente usa live do Discord para vender, para explicar melhor o produto, que nem live que você vê nas outras redes sociais, e aqui mesmo no YouTube tem um monte. Ele está destruindo a digitalização. Ele vai inovar com o quê? Com o sistema chinês? Só se for. E eu queria saber realmente o que ele quer dizer com neoindustrialização. É o quê? Vai diminuir o imposto para as companhias todas voltarem, a gente voltar a ter um chão de fábrica expressivo, para poder gerar emprego? É isso que ele vai fazer? Claro que não, né, brava gente? Ele promete justiça tributária e isenção de imposto de renda de até 5 mil. Justiça tributária para quem? Porque para os ricos continua tudo muito justo. Agora, para o pobre, isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais não está querendo dizer nada, porque até com essa isenção a população está atolada em dívida, como você vai ver daqui a pouco eu falar do Banco do Brasil, que 8 entre 10 famílias brasileiras estão endividadas sem condição de arcar com a sua palavra empenhada. O outro item, ele diz, elevar investimentos e reduzir juros de forma sustentável. O que exatamente isso quer dizer? Elevar investimento? Quem é que quer investir no Brasil? O investimento vai ser de onde? Vai ser de fora? Vai ser do governo? A gente sabe muito bem onde que acabam os investimentos do governo, né? Em pontes, nunca terminadas, 14 anos sem terminar a ponte. Ele diz reduzir juros de forma sustentável. Você só consegue reduzir juro com um equilíbrio fiscal e redução de gastos públicos, coisa que Lula nunca ofereceu para o Brasil, não acredito que seja agora. Nas políticas sociais, o Flávio promete o seguinte: programas sociais como ponto de partida para qualificação e emprego. É isso. Vai investir na formação do cara, para ele ter a mesma oportunidade que alguém formado, que alguém com outro tipo de formação. É isso que o governo tem que fazer e tem que ajudar.
Ele diz, o Flávio continua, prioridade ao mérito, autonomia das famílias, capacitação, creche, moradia e saneamento, que é uma coisa que Bolsonaro tenta fazer há muito tempo. Aí vem o Lula. Ampliar e fortalecer a proteção social, que é o quê? Ampliar o Bolsa Família e ampliar o BPC. Todo mundo viu o corte gigantesco que o governo de Luiz Inácio fez logo no primeiro ano do Bolsa Família e do BPC. Todo mundo viu, tem que lembrar isso para as pessoas. Ele continua, igualdade racial. Putz grilo, gente, nós somos um país de miscigenação. Aqui a gente não tem essa coisa que eles tentam fazer com que a gente acredite de racismo estrutural. Vão à merda. Chega dessa pataquada. Nós somos iguais e acabou. A diferença que tem é que um nasce rico, o outro nasce remediado, o outro nasce pobre. O que a gente tem que dar é o que Flávio está dando, pegar o pobre e proporcionar formação para ele, de forma mais acessível. Porque aí ele tem condições de competir com o que nasceu remediado e com o que nasceu rico. Entendeu? Este é o ponto. Tem que explicar isso para as pessoas. E aí ele continua. Igualdade de gênero. Isso aqui é apito de cachorro para as comunidades, né? GLBTs, QIA+, não sei das quantas. E políticas para grupos vulneráveis. O que é políticas para grupos vulneráveis? A forma como eles compilam esses dados dá para eles uma grande maleabilidade, que é qualquer coisa que eles fizerem, não, nós prometemos, fizemos aqui. E prometem também política nacional de cuidados e serviços públicos. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o quê? Que vai diminuir a fila do INSS? Vai diminuir a fila da internação, da cirurgia, dos exames básicos? Tem fila para exame básico hoje no SUS. Pelo amor de Deus. É isso que vai acontecer? Eles não dizem. Vamos falar de educação e vamos ver o que Flávio promete. Método fônico, que isso vai ser a libertação do nosso povo como um todo. Ninguém deveria ser alfabetizado pelo método de figura. B de bola, e põe a figura da bola lá. Ele tem que entender o som de B, que B pode ser bola, boneco, boliche, bebida, entendeu? É fonético. Gestão com resultados, escola sem doutrinação. Ensino técnico alinhado ao mercado, escola em tempo integral. Não gosto de escola em tempo integral, mas eu reconheço que tem muitas mães que precisam desse upgrade, precisam dessa ajuda. E voucher educacional, escolas cívico-militares. Para mim, já ganhou meu voto aqui. Voucher educacional. Eu não quero colocar o meu filho numa escola pública, mas eu não tenho todo o dinheiro para bancar uma particular. Governo, você pode me ajudar? Obrigada, me dá o meu voucher, eu vou juntar aqui com o que eu tenho e eu vou colocar o meu filho na escola que eu quiser. Escola cívico-militar, que é, pelo amor de Deus, tudo que o Brasil precisa. Aí vem o Lula. 80% das crianças alfabetizadas na idade certa. Tem que perguntar para o Lula, aqui o alfabetizada, você quer dizer alfabetizada mesmo, sabendo ler e escrever, ou crianças que têm o certificado de conclusão da alfabetização? Porque a gente sabe que há muito tempo nesse país, não importa se a criança sabe ou não, ela passa de ano. E esse foi o grande feito que abriu esse imenso buraco na intelectualidade dos nossos jovens. Ele promete expansão de creches, tempo integral e conectividade. O que ele está dizendo de conectividade? Quem é que vai ficar conectado à creche? É a mãe, é o pai, é um hacker? É quem? É isso. É uma sopa de letrinhas essa bosta aqui. Promete o fortalecimento do pé de meia e institutos federais. Valorização de professores. Olha, ninguém valorizou mais o professor do que Jair Bolsonaro. E você teve 4 anos para valorizar os professores, não valorizou por quê? Vamos falar de saúde com Flávio Bolsonaro. Ele quer implementar a medicina de prevenção, quer disponibilizar um prontuário eletrônico único e quer implementar a telesaúde. Muitas consultas que a pessoa tem que sair de casa para ir até o local da consulta poderiam ser resolvidas com um mero atendimento telefônico. Olha, estou assim, estou assado, estou espirrando, está coçando meu nariz, dei uma topada aqui. Orientação por telefone, por videochamada, se for necessário. Isso economiza muito dinheiro para o sistema de saúde. E o Flávio continua. Correção da tabela do SUS. Isso é tudo que o médico e os hospitais precisam. A tabela do SUS, o que o SUS paga por um exame de sangue, não paga nem o material do exame de sangue. Por isso que as pessoas se sentem tão mal atendidas por tantos profissionais. E ele promete também um programa de remédio em domicílio. Eu não entrei em detalhes sobre esse programa, mas eu vou procurar saber e trago para vocês posteriormente. E há para a prevenção e modernização de hospitais. Também não entrei em detalhes, mas eu tenho certeza que é muito melhor que isso aqui, olha. Fortalecer o SUS e com mais médicos. O programa escravagista que fez os Estados Unidos sancionar o ministro da Saúde de Luiz Inácio. Ele quer fortalecer isso, ele está dizendo que está prometendo fortalecer. Isso aqui também é um apito de cachorro para outras nações que continuarão com
o comunismo atuando nos países da América Latina, mesmo que viraram à direita nas últimas eleições, o comunismo vai continuar atuando no deep state. Né? Aí ele promete novamente redução de filas. Teve 4 anos para reduzir fila, não reduziu porcaria nenhuma. Expansão de exames e cirurgias, mentira, não vai fazer nada. O Brasil está endividado. Ele colocou o Brasil na beira do precipício, esse canalha, e ele não vai diminuir gastos, ele não vai cortar na própria carne, então isso não tem como dar certo. Farmácia popular, gratuita e saúde digital. Você confia? Eu não confio. Fortalecimento do complexo econômico de saúde. Vai o quê? Injetar mais dinheiro no sistema de saúde para que as OSs, que em muitos estados são controladas pelo crime organizado, tirar mais dinheiro do bolso do pagador de imposto. Tá. Estado e governança. Flávio defende menos Estado, corte de ministérios e corte de gastos. Ele promete fazer uma reforma administrativa e desestatizar. Revogaço regulatório e governo digital eficiente, tesouraço na censura, fim de controle de conteúdo, principalmente para nós que nos informamos e muitos de nós vivemos das redes sociais. O que é que Lula promete? Estado forte. Isso quer dizer um Estado imenso, um Estado inchado, tudo pelo Estado. Aí ele diz, forte e eficiente. Tem que perguntar, eficiente para quem? Aí ele emenda, com participação social. Vocês estão cansados de saber o que eles consideram a participação social. Pegam o influencer, que é mais famosinho da esquerda, põem lá para falar e, a participação social está aqui, nós nunca temos voz. Regulação democrática de redes e combate à desinformação. Vocês sabem muito bem o que quer dizer regulação democrática de redes, né? Shut up, cale a boca, não fale contra o regime, não fale contra o tirano, porque você está sendo antidemocrático. Combate à desinformação é combate àquilo que eles não gostam que seja falado nas redes sociais. Serviços digitais personalizados, o que é isso, gente? E governo de dados. O que mais sai de notícia é que nossos dados foram vazados, nossos dados foram comprados, nossos dados foram comercializados no governo de Luiz Inácio. Aí ele vem depois de 4 anos e promete para os próximos 4 anos governo de dados, que aqui deveria ser governança de dados, né? Administração de dados, mas enfim, né? Tratando de quem é isso aí que a gente vai receber. E ele ainda emenda combate à corrupção e transparência. Aonde? Por que você não combateu a corrupção na sua atual gestão? Por que você não promoveu transparência na sua atual gestão? Foi o governo que mais aplicou sigilo de 100 anos. Vamos falar de meio ambiente e energia. Zerar desmatamento ilegal até 2029. Energia abundante e barata, gás, fracking e biocombustíveis. Parabéns, Flávio. Num outro momento eu gravo um videozinho pequeno explicando para vocês como é maravilhoso a gente poder contar com uma ampliação de utilização, disponibilização de combustível e energia desse calibre. E aí vem o Lula e manda o seguinte no meio ambiente e energia. Reduzir desmatamento, restaurar ecossistemas, transição energética de baixo carbono. Isso quer dizer o quê? Como você vai fazer? Liderança climática e economia sustentável. Liderança climática, vai dizer assim para o clima. Clima, a partir de agora você tem que me obedecer. Quem manda em você sou eu. É isso que quer dizer essa meleca aqui? Soberania na Amazônia e bioeconomia. Que soberania? Soberania para a Suíça? Soberania para a China? Soberania para a França? Ali, né, vizinhazinha com a Guiana Francesa? É essa a soberania? Não, ele não está falando de soberania de brasileiros na Amazônia. Ele está falando de outro tipo de soberania. Enfim, gente, é mais do mesmo. Relações internacionais. Flávio manda diplomacia pragmática e sem ideologia, aderir à OCDE e abrir mercados, que é o que a gente está precisando. Era um tipo plano de Bolsonaro que ele conseguiu implementar. E aí chegou esse estafermo e acabou tudo. E defender interesses nacionais e liberdade econômica. Aí vem o comunismo. Multilateralismo e defesa da soberania nacional. Multilateralismo com quem? O multilateralismo dele é ter relações com vários países comunistas, tiranos, ditadores. Esse é o multilateralismo deles. Integração regional e cooperação sul-sul. O negócio deles é fazer o sul global, né? O sul global. Queria saber o que a Rússia tem de sul global. E a China, o que tem de sul global. E ele manda protagonismo global em clima. De novo, ele vai chegar para o clima e vai dizer, a partir de agora eu mando em você, me obedeça, e ainda vai anunciar para o mundo inteiro, olha, quem manda no clima sou eu. É isso o protagonismo dele? Não, né? Você sabe que ele vai entuchar pegada de carbono, mercado de carbono, crédito de carbono, em tudo quanto é gente do nosso agronegócio, que já está numa situação
bastante delicada. Aí ele diz que ele vai fazer tudo isso em clima de paz e desenvolvimento. E aí, se você faz um resumão, é assim, ó, a visão de Flávio Bolsonaro: menos Estado, mais liberdade, segurança e mérito, responsabilidade fiscal para gerar prosperidade e devolver autonomia às famílias. E o Janjo? Ele defende um Estado forte, inclusão social, participação popular para reduzir desigualdades e transformar o Brasil com sustentabilidade. Eu não aguento não, brava gente. Fala uma coisa para mim. Você tem certeza que você vai deixar Lula ganhar essas últimas eleições? Conta aí para mim. Se depois desse bate-bola que eu fiz com vocês, tiver alguém que ainda não se convenceu que mais de Lula será mais do mesmo, como nós preveníamos lá em 2022, eu não sei mais o que fazer. Bem, vamos caminhando já para o final, que eu quero falar com vocês sobre o que aconteceu com o Banco do Brasil, e é necessário que você pare tudo que você está fazendo e preste atenção aqui. O que aconteceu? O Banco do Brasil, Santander, enfim, os bancos, eles tiveram que apresentar os seus balancetes, né, do segundo trimestre do ano. O Santander apontou problemas, mas a coroação dos problemas veio depois do balancete do Banco do Brasil. As ações despencaram após o balanço do segundo trimestre de 2026. Apesar do balanço mostrar que o lucro líquido do banco ajustado foi de quase 4 bilhões de reais, com B de bumbum, teve uma alta aí significativa de 3,3% na comparação ao ano passado, o mercado acabou reagindo muito mal devido à piora nos indicadores de qualidade de crédito e alta na inadimplência das pessoas físicas e do agronegócio. No frigir dos ovos, o que aconteceu? Apesar da recuperação do lucro, o avanço do risco de crédito e a pressão sobre o capital mantiveram o tom cauteloso dos executivos e de analistas. Segundo Giovanni Tobias, vice-presidente financeiro do Banco do Brasil, o banco percebeu o seguinte, e isso ele percebeu ainda no primeiro trimestre, que a nova modalidade de parcelamento automático, criada para clientes que não conseguiam pagar a fatura integralmente, estava produzindo um comportamento de crédito diferente do esperado. Aí eu peço para você parar e prestar atenção. O que os bancos fizeram? Você tem lá um cartão de crédito, a partir do momento que você não consegue pagar a sua fatura, nem o mínimo, o que o banco faz? Ele te dá uns dias, depois ele bloqueia o seu cartão. Certinho? Certinho. E aí o que os bancos fizeram? Eles startaram uma opção eletrônica que você fazia a partir do seu aplicativo, assim, olha, eu não consigo pagar essa fatura, mas eu quero continuar usando o meu cartão de crédito. Então eu quero parcelar agora. E aí via lá as condições e dava ok. Estava feito um novo parcelamento e você não precisava nem pagar a primeira, nem dar entrada, nem nada. E conseguia usar o seu cartão de crédito, seu crédito estaria liberado. O que aconteceu? Eles perceberam que no final de 90 dias, um monte de dívidas foi rolada, sem ninguém pagar nenhuma parcela, e não conseguiram pagar nem a entrada e nem as outras novas parcelas contratadas. A matéria diz que quando começou a rodar essa nova modalidade de parcelamento automático, sem o pagamento de uma entrada, a gente percebeu que isso virou quase que como se fosse um movimento se retroalimentando, a dívida alimentando a outra dívida. Segundo o VP Financeiro, o banco interrompeu a operação no final de março, antecipou as provisões e passou a reavaliar os contratos para reconhecer como atraso operações que não haviam sido efetivamente pagas. Então, o que essa matéria está dizendo? Sabe aquele crédito que você tinha no Banco do Brasil que salvava você de um monte de imprevistos? Então, não vai ter mais. O Banco do Brasil acabou reconhecendo que uma modalidade de parcelamento automático de faturas contribuiu para o salto da inadimplência no cartão de crédito de pessoas físicas no segundo trimestre e decidiu interromper a operação. A piora já havia sido identificada pelos modelos de risco do banco no primeiro trimestre e foi reconhecida integralmente no balanço divulgado na noite de quarta-feira dessa semana. Já era 4,72, que é algo muito alto. De 4, pulou para 7. E de 7, senhores, pulou para 14, mais de 14%. Então, isso quer dizer o quê? Que 8 em cada 10 famílias estão endividadas. Como isso pode impactar na comida que vai na sua mesa? Eu, inclusive, sou uma dessas 8 famílias endividadas. Vocês acompanharam aqui que ano passado eu tive que mudar correndo de São Paulo para o Rio de Janeiro por causa de um familiar meu que ficou muito doente e eu precisei estar aqui, em loco, para poder apoiá-lo. E gastei muito dinheiro, gente. Meu familiar tomou 5 injeções, cada injeção custava R$9.000. Então foi uma loucura, eu me endividei mesmo. Mas eu tive um imprevisto. Como que eu me mantive fora
dessa roda de samsara, desse sistema se retroalimentando. O que me salvou foi o dinheiro que eu ganho na internet. Vocês veem aqui que eu vivo fazendo promoções de produtos, indicando livros. Vira e mexe, vocês veem passando produtos aqui na tela dos meus vídeos. Isso chama-se trabalho digital. Não é só o trabalho que eu faço aqui de trazer as notícias para vocês, onde eu exerço a minha profissão de jornalista. Eu faço outras atividades no digital e essas outras atividades estão ao alcance de qualquer pessoa que quiser parar, estudar e aprender. O digital pode salvar a sua vida. Por isso que eu vivo insistindo a vocês, olha, vai no link que está aqui na descrição ou no comentário fixado ou aponte a câmera do seu celular para esse QR Code aqui. Você vai ser direcionado para o WhatsApp do Daniel Alvarenga. Lá você vai ter acesso a 3 aulas totalmente gratuitas, onde nós explicamos para vocês os detalhes do que se trata negócios digitais, trabalhos digitais. Pode produzir conteúdo, não produzir conteúdo. Você pode colocar a cara na internet, não colocar a cara na internet. Você pode vender produtos, pode não vender produtos. Você pode fazer prestação de serviços de coisas que você já saiba fazer isso pela internet, ter liberdade de ir e vir, liberdade econômica, fazer uma grana extra ou, quem sabe, até descobrir uma nova profissão. Vai lá, assista as 3 aulas, não custa nada. Se fizer sentido, você dá o próximo passo e eu te vejo do outro lado. Do contrário, a gente está aqui todos os dias a partir das 7 da manhã, inclusive nos sábados, né? Para trazer o melhor e o pior das notícias do nosso país, para você poder ficar atento, acompanhar, reagir e, acima de qualquer coisa, se preparar. Certinho? Certinho. Eu vou ficando por aqui pedindo seu like, seu compartilhamento, se você gosta do meu trabalho. Aqui tem o Pix, eduardo.valeria@gmail.com. Você pode nos apoiar com qualquer valor e na descrição eu sempre deixo 2 contas bancárias e uma conta no PayPal, para você que nos acompanha de fora do Brasil. Bora para os comentários, que é o melhor momento desse programa? Espero lá. Beijos no coração. Fui.